Olá, vamos compartilhar com vocês nosso projeto de iniciação científica desenvolvido no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, pela Universidade Estácio de Sá. A importância dessa primeira etapa é aprofundar o conhecimento dos integrantes do projeto sobre cada objetivo do desenvolvimento sustentável e identificar a situação no âmbito nacional para aplicarmos as medidas que possam contribuir junto à universidade para a melhoria e cumprimento das metas criadas pela ONU. Essas pesquisas são através de dados secundários de fontes seguras referente a cada objetivo. Objetivo 1, erradicação da pobreza. O Brasil possui uma população de 209 milhões de habitantes, sendo que 52 milhões vivem abaixo da linha da pobreza, o que equivale a 1/4 da população, segundo o IBGE. O PNAD fez um levantamento em 2015 informando que as regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas quando o assunto é extrema pobreza, chegando a 7 milhões e 300 mil nordestinos vivendo nessas condições precárias. A pobreza é mais que uma renda. Ela leva em consideração fatores como educação, informação, trabalho infantil, moradia, água e saneamento básico. A ausência de um ou mais desses 6 direitos coloca meninos e meninas em situação de privação. No conjunto de aspectos analisados pela Unicef, o saneamento é a privação que atinge a maior quantidade, com 13 milhões e 300 mil, seguido da educação com 8 milhões e 800 mil, água com 7 milhões, informação com 6 milhões, moradia com 5 milhões e 900 mil e trabalho infantil com 2 milhões e 500 mil. Objetivo 2, fome zero e agricultura sustentável. Segundo o IBGE, em 2015, mais de 7 milhões de brasileiros não tinham o que comer. Em 2019, aumentou para 13 milhões. A FGV diz que a fome tem endereço certo. São negros, nordestinos, pessoas da zona rural ou das periferias das grandes cidades, com baixo nível escolar e afeta principalmente mulheres. Quem tem acesso à alimentação sofre com o aparecimento de doenças crônicas, devido à má alimentação, com 57% da população adulta com excesso de peso e 21,3% dos brasileiros são obesos. Para combater a obesidade, o governo criou o Plasan, com 12 metas e 99 ações para combater problemas de saúde e prover qualidade de vida à população até o ano de 2019. O Brasil, segundo a Embrapa, em 2019 era o 4º maior produtor de orgânicos do mundo. Embora não produza em grande escala, é bem contraditório quando o assunto é agrotóxico. No Brasil, ele é o maior do mundo. Os brasileiros consomem cerca de 7,5 de litros de agrotóxico por pessoa ao ano. Objetivo 3, saúde e bem-estar. Um grande problema são as drogas lícitas e ilícitas. Segundo a ONU, o Brasil ocupa o 2º lugar como consumidor mundial de cocaína e derivados, totalizando 6 milhões de usuários brasileiros que usam ou já usaram tóxicos. O cigarro, de acordo com o INCA, causa a morte de cerca de 428 pessoas por dia, sendo responsável por 12,6% só em um ano. 73.500 pessoas foram diagnosticadas com câncer proveniente do cigarro. Já as bebidas alcoólicas atingem 12% dos adultos e correspondem a 90% das mortes associadas ao uso de outras drogas. Em 2014, 60% dos hospitais públicos estavam superlotados e com o salário dos funcionários atrasados, assim como nas UPAs. Segundo o levantamento feito pelo TCU, 80% dos hospitais fiscalizados faltam médicos e enfermeiros e quase metade tem leitos fechados pela falta de profissionais, além de 77% dos leitos desativados pela falta de equipamentos mínimos como monitores e ventiladores pulmonares. Esses são alguns dos problemas que afetam o setor de saúde do Brasil. Objetivo 4, educação de qualidade. Anualmente, o Brasil gasta 6% do PIB na educação pública, uma taxa acima dos países que compõem a OCDE. No entanto, é o país que está nas últimas posições em avaliações internacionais de desempenho escolar. A pesquisa do PNAD relatou em 2017 que o país veio mostrando lentamente uma queda na taxa de analfabetismo, recuando de 7,2% para 7%, que significam 11 milhões e 500 mil brasileiros. A pesquisa do MEC mostrou que 70% dos alunos do ensino médio têm um nível insuficiente em português e matemática. A pesquisa da OCDE mostra deficiência em relações de infraestrutura das escolas que oferecem o ensino fundamental. Apenas 46,8% dispõe de laboratórios, 65,6% tem acesso à internet, 54,3% possui biblioteca, 32,1% das escolas têm banheiros adaptados. Além da falta de profissionais qualificados para lidar com a diversidade e deficiência, criando barreiras de acessibilidade e, em alguns casos, até mesmo negativa de matrícula. Objetivo 5, igualdade de gênero. Em relação às dificuldades salariais femininas, o Brasil está em 129º lugar em cargos de executivos superior a 50%. Segundo o IBGE, as brasileiras ganham em média 73,7% do salário pago aos homens.
A diferença entre os sexos em um setor elétrico chega a 30%, segundo a WEF. O feminicídio também é importante ser pontuado, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. No primeiro semestre de 2018, foram registrados 27 feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídio e 118 tentativas de homicídio. Relatos de violência fisicamente foram 37.396 e psicológica 26.527. Já a violência doméstica foram registrados 63.116 casos. Objetivo 14, vida na água. Os nossos oceanos representam um volume de 99,3% do espaço do planeta, sendo 44% dos oceanos estão sendo afetados incisivamente e diretamente por atividades humanas. Lixo, esgoto não tratado e produtos químicos que fazem um grande estrago, levando à morte de muitos animais marinhos. Os oceanos absorvem cerca de 32% do dióxido de carbono que os seres humanos produzem. Nosso lixo também contribui para a degradação dos oceanos. Há 13 mil pedaços de lixo plástico em cada quilômetro quadrado. Objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. Alguns fatos e dados sobre a segurança e desenvolvimento são que nos últimos 15 anos, quase metade da população mundial foi afetada pela violência. Mais de 90% das vítimas de conflitos civis, mas só 0,4% da ajuda pública ao desenvolvimento é direcionado para proteção e preparação contra desastres. Os conflitos estão na base de 80% das necessidades humanitárias. Atualmente, 43% da população mundial vive em países em situação de fragilidade. Em 2030, 62% da população mundial viverá em estados frágeis. Objetivo 17. Parcerias e meios de implementação. A questão que emerge nesse objetivo é que, de modo a tornar o setor público mais eficiente para garantir a continuidade e a melhoria das políticas públicas. Uma agenda tão complexa e integrada exige esforços multilaterais de ação governamental. Da mesma forma que enfrentar o acúmulo de desigualdades estruturais e sobrepostas não é a função exclusiva do Estado. Objetivo 6. Mesmo existindo a Lei 11.445 do ano de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, dados do ranking do saneamento Instituto Trata Brasil, em 2016, 7% da população ainda não era abastecida com água potável, 48% da população não tinha coleta de esgoto e somente 45% do esgoto gerado no país era tratado. Objetivo 7. Podemos destacar que quase metade da matriz elétrica brasileira, 48,3%, provém de fontes renováveis, lenha e carvão vegetal, hidráulica, derivados de cana e outras. E segundo a empresa de pesquisa energética, estima-se que até 2050 o consumo de energia elétrica irá triplicar aqui no Brasil. Objetivo 8. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostrou que em 3 anos, de 2014 para 2017, o contingente de desocupados passou de 6,7 para 13,12 milhões. Segundo o IBGE, a população economicamente ativa era de 92,1 milhões de pessoas em 2017, mas a maioria dos trabalhos disponibilizados foram no campo da economia informal. Objetivo 9. Em 2017, o investimento em infraestrutura correspondeu a 1,5% do PIB, percentual inferior a 1,75% de 2016 e muito abaixo da necessidade de 5% para a modernização da infraestrutura nos próximos 10 anos. E os investimentos em pesquisa e desenvolvimento não foram muito significativos. Eles representaram 1,16% do PIB, segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base. Objetivo 10. O relatório da Oxfam, A Distância que Nos Une, publicado em 2017, mostra que apenas 6 pessoas possuíam riqueza equivalente ao patrimônio de 100 milhões de brasileiros mais pobres, e que ainda há uma maior vulnerabilidade entre mulheres, pretos ou pardos, jovens e população ocupada menos escolarizada. 65% das mulheres ganham até 1,5 salários mínimos, em contraste com 52% dos homens. E entre pessoas que recebem até 1,5 salários mínimos estão 67% dos negros brasileiros, em contraste com menos de 45% dos brancos. Objetivo 11. A maior parte dos municípios brasileiros tem sob sua responsabilidade enormes extensões territoriais, que compõem porções significativas de nossas riquezas naturais. Segundo o estudo Identificação, Mapeamento e Quantificação das Áreas Urbanas do Brasil, que foi realizado em 2015 pela Embrapa, 84,3% da população do país mora nas cidades
e que esses brasileiros estão concentrados em menos de 1% do território, o equivalente a 0,63% do espaço do país. Objetivo 12. O Guia para a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Municípios Brasileiros, publicado em 2016, informa que em 2011 foi lançado o Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis, buscando uma articulação entre o governo, a sociedade e o setor produtivo com a relação a políticas de mudança do clima, dos resíduos sólidos e voltadas para inovação e produção industrial. Mesmo assim, segundo um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza, divulgado pela Agência Brasil em 2019, o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo. São 11.355.220 toneladas e apenas 1,28% de reciclagem. Objetivo 13. No ano de 2009 foi instituída a Política Nacional sobre Mudança do Clima, por meio da Lei 12.187. Essa política oficializou o compromisso do Brasil junto à Organização das Nações Unidas de reduzir entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. Porém, em 2018, de acordo com os números do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o Brasil emitiu um total de 1,9 gigatoneladas de carbono, que é praticamente o mesmo valor de 2017. Objetivo 15. A definição dos serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos é simples. Trata-se dos benefícios que as pessoas obtêm da natureza direta ou indiretamente através dos ecossistemas, a fim de sustentar a vida no planeta. Segundo informações do livro Quanto Vale o Verde, a nossa principal matriz energética vem de hidroelétrica, e estima-se que pouco mais da metade, 56%, da capacidade da produção de hidroeletricidade em operação no Brasil está sob influência das unidades de conservação, que são espaços territoriais e seus recursos ambientais com o objetivo de conservação e limites definidos, legalmente instituído pelo poder público. Professor? Bom, nós podemos concluir com nossa pesquisa exploratória e com uma amostra qualitativa desenvolvida após o estado da arte no Brasil em relação à Agenda 2030, que há um hiato muito grande entre a relação aluno-professor no que tange uma cultura que promova o desenvolvimento sustentável. Se estamos falando de novos indicadores, há necessidade premente da universidade promover a discussão e formar uma cultura que promova definitivamente os indicadores ao desenvolvimento sustentável. Quando falamos de desenvolvimento, falamos de planejamento, falamos de gestão. É esse o nosso recado. Manuela Guedes, Beatriz Paganotto, Paulo José.